passando para mais um estudo da Palavra de Deus. Estou aqui, obedecendo a ordem do Mestre Jesus, fazendo o ID, tá certo? E tem que ser assim. O que a gente sabe, a gente tem que passar para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Palavra de Deus. Nunca sabemos tudo. Toda vez que abrimos a Palavra de Deus, aprendemos algo novo, né? Então é maravilhoso. E o tema do nosso estudo de hoje é sobre o plano da salvação. Deus, ele elaborou um plano, né, lá no céu, porque Deus é onisciente, ele sabia de tudo que iria acontecer. Mas mesmo assim, ele queria criar o homem, a humanidade, né? E assim já elaborou um plano para nos salvar, tá certo? E esse aqui, ó, linha do tempo ao longo das eras, né? Aqui, ó. Aqui foi quando Deus, Jesus e o Espírito Santo estavam reunidos, eles criaram a terra, né? Criaram o mundo. Aqui é o homem, já no jardim do Éden, e sua queda, né? Aqui é o nascimento de Jesus. Aqui, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Aqui, Jesus no santuário celestial, intercedendo por nós. Ele é o sacerdote, né? O santuário celestial, o seu ministério, né? O santuário celestial, intercedendo por mim e por você. Aqui é a volta de Jesus, tá certo? E aqui a vida eterna, na cidade santa, certo? Aqui é o ministério, que significa a salvação, né? A volta de Jesus e a salvação. Verdade sobre o plano de salvação. Deus não abandonou o homem no pecado. Após a queda do ser humano, Deus elaborou um plano para resgatá-lo. Como o salário do pecado é a morte, Deus decidiu pagar o preço no lugar do homem. Olha que bênção, né? Mesmo o homem tendo pecado, tendo desobedecido a ordem de Deus, Deus ali, ele amou tanto o homem, né? Que já tinha elaborado um plano para nos salvar. Primeira pergunta: quantos dos seres humanos são pecadores? Lá em Romanos 5, versículo 12, diz: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, todos nós somos pecadores. Não existe um melhor do que o outro, um pecado maior do que o outro, todos são pecadores, né? Sem distinção, todos pecadores. Segunda pergunta: que plano Deus fez para salvar o homem? Está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi enviado do céu para morrer em nosso lugar. E quem de nós, né, teria coragem de dar seu filho por um pecador ou por vários pecadores? Eu não daria o meu, né? Deus sabe do meu coração que a gente ama tanto os nossos filhos que a gente não tem coragem de dar a ele por um pecador, né? Mas Deus, ele teve esse amor, né, por nós, ao ponto de entregar o seu filho por os nossos pecados para nos salvar, né? E aqui está ilustrando, né? Antes de Jesus era o cordeirinho, né? Que era oferecido, né? Para que os pecados das pessoas fossem perdoados. Era entregado ali para sacrifício, para que seus pecados fossem perdoados, né? E vou falar aqui, o cordeiro. Tinha que ser um cordeiro sem mancha, tá lá em Êxodo 12, capítulo 12, versículo 5. Esse cordeiro era um substituto temporário, né, para o verdadeiro cordeiro que viria. Hebreus 10, do 9 ao 10. Sacrifício várias vezes. Toda vez que a pessoa pecava,
tinha consciência que pecava ali, ele ia oferecer em sacrifício no santuário um cordeiro, né? Um cordeiro para ser ali sacrificado por seus pecados. Era sacrifício simbólico, né? Aqui era um sacrifício simbólico, tá certo? Ele tinha que ser um cordeirinho perfeito, assim, sem manchas, sem defeito algum, para que fosse oferecido, né? Como oferta de sacrifício. Mas era só uma preparação, porque o verdadeiro cordeiro viria sem pecado, porque Jesus, sem pecado, viveu neste mundo, mas não pecou. Substituto eterno, né? Lá em Hebreus 9:12, e sem pecado está em Hebreus 4:15. Único sacrifício, esse cordeiro aqui, o animalzinho, toda vez que pecava tinha que se oferecer um cordeirinho como sacrifício, né? Mas Jesus foi o nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e foi um único sacrifício. Sacrifício real, tá certo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá em João 1:29, tá certo? Então, mais uma vez aqui, Cordeirinho e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um único sacrifício por toda a humanidade. Então Deus, ele mandou seu filho unigênito, né? Aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A outra perguntinha. Como ficou a humanidade após o pecado? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau o desígnio do seu coração. Gênesis 6, capítulo 6, versículo 5. A humanidade se corrompeu completamente. Sua natureza, que ao ser criada era boa, se tornou totalmente má. Não havia poder no homem para fazer o bem. Olha, depois que a humanidade se corrompeu, né? Deus criou ali o homem e a mulher perfeitos, sem pecados, né? Ali eles não conheciam a maldade, né? Deus colocou eles ali para serem felizes, né? Para que ali a humanidade fosse feliz, né? Mas o homem, infelizmente, ou infelizmente mesmo, né? Ele desobedeceu a Deus. E ali toda a humanidade foi corrompida, né? O que matou Jesus na cruz? O que matou Jesus na cruz? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Quem matou Jesus fomos nós. Foram os nossos pecados, a transgressão do homem. Então, foram os nossos pecados que mataram Jesus. Os nossos pecados, né? Pecado da humanidade. O que precisamos fazer para nos salvar? O testemunho é este. Está lá em João, 1 João 5, capítulo 5, 11, versículo 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Então, só há um meio de chegarmos ao céu, de termos a vida eterna. É termos o Filho de Deus, é termos Jesus e aceitar Ele como nosso Salvador. É amar esse que nos amou tanto, que nos deu a vida. Tá certo? Sexta pergunta. Qual o convite Deus faz ao pecador? Vinde, pois, e arrazoemos, vinde ou conversemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Deus deseja perdoar, restaurar o pecador. Deus ama a todos. Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador.
Deus, Ele ama a mim, Ele ama você. Não importa o que você tenha feito na vida, não importa qual o teu deserto, não importa qual os teus fantasmas, não importa o que você fez, sabe? E Deus ama a mim, Deus ama você, Deus ama aquele que está na sarjeta, Deus ama o drogado, Deus ama o assassino, Deus ama a todos. Não importa o que você fez, se arrependa dos seus maus caminhos, aceite Jesus como seu Salvador, porque Ele te deu a vida eterna, Ele te quer ver no céu. Ele preparou, já está preparado uma morada para seus filhos, junto com ele. Então, não tem pessoas que dizem, tem pessoas que falam assim: ah, eu não vou aceitar Jesus porque eu não tenho mais jeito, eu sou miserável, pecador, para mim não tem mais jeito. Mas eu te digo hoje, Deus, Ele quer restaurar a tua vida, sabe? Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer te dar uma vida eterna. Tá certo? Então, não existe pecadinho nem pecadão. Todos pecaram, mas temos um Deus que nos perdoa. E os nossos pecados, ele joga nas profundezas do mar e nunca mais ele se lembra dele. O homem pode se lembrar, mas Deus jamais se lembrará de novo. Quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, aceita esse Jesus maravilhoso. Quero te dizer, existem dois caminhos. Existem dois caminhos. Existe o caminho largo e o caminho estreito. Esse caminho aqui, ó, esse caminho aqui, tá certo? É o caminho largo, esse caminho, né? As pessoas acham nesse caminho que a salvação é por as obras, por o que elas fazem, né? Muitas vezes para quererem ser aplaudidas. Nesse caminho existe aqui os prazeres mundanos, o egoísmo, a falta de amor. Se eu estou bem, o resto que se acabe, né? Então, não existe amor, existe egoísmo, existe todo tipo de prazeres, menos amor ao próximo, menos amor a Deus, mesmo amor à obra de Deus. Tudo isso aqui só existe os prazeres mundanos. Mas no final desse caminho aqui, cheio de luzes, né? De brilho, de luxo, de riqueza, mas no final é a morte eterna. Nesse caminho aqui, ó, uma pessoa aqui orando, é um caminho que não é muito atrativo, né? Aos olhos do homem, não é muito atrativo. Caminho estreito, cheio de obstáculos, mas aquele que persevera no amor, persevera em Deus, tá certo? No final, ele terá a vida eterna. Pode até o caminho não ser atrativo, mas eu te garanto que no final você terá uma vida eterna de felicidade ao lado de Deus e daquelas pessoas que você ama, tá certo? Que aceitaram Jesus como seu Salvador. Então, Deus, faça a sua escolha. Qual é o caminho? Esse homem aqui, ele está olhando indeciso qual caminho seguir. Mas seja a sua resposta de decisão, seja ao lado de Deus, siga esse caminho que você, no final, você não irá se arrepender, tá certo? Aceite Jesus como seu Salvador. Este mundo, as vaidades do mundo, ela passa, mas a palavra de Deus, mais o amor de Deus, mais os céus, o trono de Deus jamais passará, tá certo? E Deus, Jesus, ele te faz esse convite hoje. Venha e conversemos. Venha, confesse a mim seus pecados, me aceite como seu Salvador. Jesus te faz esse convite. Aceite Jesus como seu Salvador. Você jamais irá se arrepender, tá certo? Esse mundo passa, tudo passará, mas a palavra de Deus, o amor de Deus permanecerá eternamente. Esse foi o nosso estudo de hoje, o plano de salvação. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua paz e um cheiro no coração.